Pessoal, eu tenho. É muito especial chamar essa palestrante, porque eu sei que a jornada dela empreendendo já começou lá atrás, só que eu me conectei com essa pessoa em 2021, quando ela viajou não sei quantas horas para ir participar da primeira edição do NL Experience, quando a gente fez o evento numa mansão aqui no Cacupé, aqui em Florianópolis, para 100 pessoas. Ela foi no evento mais uma vez, ela plantou a sementinha, estava no evento, assim como a maioria de vocês estão hoje. No segundo evento, ela teve a oportunidade, a ousadia de querer assim, ó, eu vou estar no palco em 2022. Estava lá palestrando, agregou tanto conteúdo, a história de vida dela, tudo que ela fez, que ela vem realizando e vem construindo. E esse ano ela está aqui, dá o prazer de vir aqui conversar com todos vocês, mais uma vez entregar conteúdo. Pessoal, antes de nós chamarmos o palestrante, como vocês já sabem, vamos aumentar o nosso nível de energia e o nosso grito de guerra. Pessoal, vamos lá. Eu vou. Boa. Pessoal, quero que vocês recebam com uma salva de palmas Natália Parente. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. You ready? Bom dia, família! Como vocês estão? Vamos lá? O tema da minha palestra é o mapa estratégico para aumentar o seu faturamento se tornando um gestor de tráfego de alta performance. Quando estou falando de alta performance, gente, estou falando de correr uma maratona não, tá? Estou falando de como você ser um bom profissional naquilo que você faz e ganhar muito mais com isso. Prazer, sou Natália Parente. Quem aqui já me conhece, ergue a mão, por favor. Muito bom. Quem não me conhece, eu sou Natália Parente. Sou especialista em tráfego pago e estratégias digitais há 5 anos. Empreendo desde os 17 anos. Já investi mais de 5 milhões em anúncios no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram. Sou CEO da agência Manifesto Digital e agora criadora do Método MAP. Também posso falar agora que sou bacharel em Direito e junto com o meu time nós gerenciamos a conta de mais de 30 empresas lá em Cascavel, Paraná. E tenho 26 anos. Por que se tornar um gestor de tráfego de alta performance vai aumentar o seu faturamento? Trouxe aqui alguns resultados que eu já tive. Inclusive, esse faturamento, eu estava sozinha, trabalhando como gestora de tráfego, e foi depois do primeiro NL, para vocês verem o poder de um evento na vida de vocês. Foi depois do primeiro evento que eu vim que eu faturei esse valor sozinha. Não tinha time ainda. Aqui alguns resultados que eu tive em lançamentos de infoproduto. E aqui com e-commerce. A maioria dos negócios, sendo físicos ou digitais, precisam ser anunciados na internet. E por isso, ser um gestor de tráfego tem se tornado uma das profissões mais requisitadas no mercado. Eu falo que esse é o melhor momento para ser um gestor de tráfego, porque até as pessoas que têm negócios muito pequenos já entenderam que precisam de alguém que ajudem-os nas estratégias digitais e anunciar na internet, o que é muito bom. Na minha época, quando tudo era mato, as pessoas não tinham essa consciência ainda, né? Eles não acreditavam no poder da internet. E hoje eles já entenderam que eles são ou ponto .com ou ponto .fora. Transformou a minha vida e pode transformar a sua. Essa aqui foi uma matéria que falaram sobre mim na revista Aldeia, lá da minha cidade. Eles contaram a minha história porque o palco, esse lugar que eu piso hoje, nem sempre foi o lugar que eu pisei. Na realidade, ele era o lugar que eu nunca achei que eu fosse pisar. Como vocês podem ver nessa foto, essa é a casa da minha mãe. Eu fui criada na favela, lá no Abelha. Aos meus 9 anos eu comecei a trabalhar, eu vendia feijão na rua. Aos 14 anos eu saí de casa para trabalhar de doméstica. Limpei chão, entreguei panfleto, lavei carro. Tudo que uma pessoa pudesse fazer para ter renda, eu fiz.
E por isso eles contaram uma história na revista Aldeia. E aí, eu tive meu primeiro negócio aos meus 17 anos, que foi com esse time aqui, que é um pedaço da minha história também, na revista. Mas eu tinha esse time, eu comecei nessa casa e eu tinha esse time. Eu tinha uma lista telefônica online. Nessa lista telefônica, a gente ligava para as pessoas e ofereciam a anuidade na nossa lista. E com a ascensão das redes sociais, as pessoas pararam de anunciar na lista telefônica. E o meu negócio foi decaindo, decaindo, decaindo. E como eu tinha um time muito grande, então os meus custos fixos eram muito altos, foi aí que eu fali pela primeira vez, né? Com os meus 19 anos, eu tinha faturado R$500 mil e com os meus 20 anos eu estava falida. E se vocês me perguntassem hoje qual foi a minha maior luta, foi contra a minha própria ignorância. Porque eu comecei do nada, falida, no mercado digital, estudando tráfego pago, e eu errei muito, muitas vezes. Errei muito e caí muitas vezes. Mas eu levantei todas as vezes que eu caí, porque eu decidi que desistir não era uma opção para mim. E aí, o próximo passo é a gente falar de pilares que vocês precisam saber para se tornarem um gestor de alta performance, que eu chamei carinhosamente de criar. O C é de constância. Vocês precisam ser constantes, tanto nos estudos quanto na implementação. Vocês precisam implementar tudo aquilo que vocês aprendem, porque senão vocês não vão conseguir sair do lugar. A segunda é responsabilidade. Vocês precisam lembrar que vocês estão lidando com o dinheiro de outras pessoas. E o dinheiro do outro não é brincadeira. Então, ser responsáveis com as contas dos clientes, em olhar todo dia a conta do cliente, em conversar com o cliente, vai fazer com que as pessoas também te respeitem por isso. O I é de implementação. Então, vocês precisam implementar tudo aquilo que vocês aprendem, senão vai ficar só no campo da ideia. O A é de análise. Vocês precisam analisar as campanhas de vocês, os resultados de vocês, o negócio de vocês, para que, de fato, vocês evoluam dentro da jornada. E o R é de resultado. Resultado é uma palavra complicada. Muitas vezes a gente tem mais resultados ruins no começo do que os bons. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que os resultados de vocês não os definem por inteiro, nem os bons quanto os ruins. Então, quando você tiver um resultado ruim, olha para esse resultado para você aprender com ele e evoluir. E quando você tiver um resultado bom, posta no Instagram, fala para as pessoas, porque esse resultado bom vai te trazer novos clientes. Você precisa ser bom e parecer bom. Eu separei a minha palestra em duas partes. Ser bom e parecer bom. Ser bom é a parte técnica. Então, eu vou trazer alguns conceitos técnicos para vocês. E depois a gente vai falar de parecer bom. Antes de mais nada, o ano passado eu já falei isso, mas eu vou repetir. Não viaja. Não viaja. Faz funil. O pessoal que trabalha com negócio local, às vezes quer inventar a roda. E a gente sabe que dá para inventar roda. Mas se você está começando no mercado, o funil, ele é um framework que vai te ajudar. Então, não fiquem pulando etapas nesse primeiro momento, até que vocês entendam muito bem a ferramenta. Tá bom, Natália, o que é o funil? Lá na nossa agência, com os negócios locais, quando eles entram, a gente sempre cria 3 campanhas. Uma de engajamento, usando a publicação existente do feed do cliente, que eu falo que é a campanha para fingir que você está trabalhando. Na verdade, é a campanha para mostrar que você está trabalhando. Por que é para mostrar que você está trabalhando? Porque todos os dias vocês vão ter interações diárias das pessoas na conta do seu cliente. Aí ele vai pensar assim, nossa, desde ontem não tinha nada na minha conta. Essa pessoa entrou na minha empresa, todo dia tem uma interação. Isso traz movimento, isso mostra para o cliente que está acontecendo algo que não tinha acontecido antes na conta dele. A segunda campanha que a gente gosta de fazer sempre é uma de alcance, para fazer um posicionamento de marca, com um vídeo, muitas vezes, falando da empresa, que a gente chama de institucional, um vídeo falando do serviço. A gente gosta de fazer uma campanha para as pessoas realmente conhecerem aquela marca dentro daquela cidade. E a última, que é a campanha que, de fato, vai gerar a conversão,
é a de mensagem ou tráfego para o WhatsApp, que é para as pessoas clicarem e irem conversar com os nossos clientes. Que normalmente a gente usa já uma foto de produto, um carrossel de produto, um Reels agora, né, com variedade de produtos. Então, antes de eu trazer outras estratégias validadas por nós lá na agência, eu gostaria de sempre frisar esse ponto, e eu vou frisar quantas vezes for necessário, para quem está começando, não fugir do básico, porque o básico funciona. Então, não viajem, meus amores, fazem o funil. Segunda coisa que eu gostaria de falar é que uma boa campanha de tráfego pago não começa dentro do gerenciador de anúncios, mas sim fora deles. Quando vocês forem criar uma campanha de tráfego, pensem nela antes de criar. Não criem ela para depois pensar, meu Deus, será que vai dar bom? Então, eu gosto muito de começar pelo porquê. Inclusive, é uma indicação de livro que eu dou para vocês. Comece pelo porquê, é o nome do livro. Por que eu estou fazendo essa campanha? Por que eu estou usando esse objetivo de campanha? Por que eu estou usando esses públicos? A partir disso, eu crio um mapa mental. Crio um mapa mental com os conjuntos que eu vou usar, com os objetivos de campanha, com os criativos que eu vou usar, para que isso fique visível, para eu conseguir enxergar a estratégia que eu estou montando. Porque eu vejo que o pessoal que começa vai para o gerenciador e não pensa no que está fazendo. E é muito importante que vocês pensem no que vocês estão fazendo antes mesmo de operar a ferramenta. Então, eu sempre elenco os melhores públicos, os que estão mais populados, se de fato eles estiverem populados, né? Então, eu sempre faço um framework de como está a conta do meu cliente, o que tem de melhor nele, os públicos, os criativos, para depois, de fato, eu ir para a ferramenta. Eu trouxe aqui uma estratégia que tem funcionado muito, mas muito mesmo para a gente lá na agência, que é o famoso saia do óbvio em relação ao público. Talvez vocês já escutaram sobre as campanhas geolocalizadas. Mas o pessoal sempre ensina, eu vejo no mercado, fazer campanha geolocalizada com um pino no bairro da pessoa. Eu vou na contramão disso. Lá na agência, a gente olha para o cliente e pensa, aonde será que o público dele está? Esses dias, a gente fechou com uma cliente de moda fitness. E eu coloquei um pino em todas as academias da minha cidade. Todas. Outro dia, eu fechei com uma cliente que vende Botox. E eu coloquei um pino em todas as academias da minha cidade. Em todos os salões, em todos os box de crossfit. Outro dia, eu fechei com uma cliente que ela vende para professoras. Ela vende Tupperware. E eu coloquei um pino em todas as escolas municipais da minha cidade. Quando eu estou falando de fugir do óbvio, eu estou falando de vocês pensarem aonde está localizado o público do meu cliente e fazer uma campanha geolocalizada com base nisso. Para mim, tem funcionado muito. Esses dias eu fechei com um cliente de elevador e eu coloquei um pino em todos os lugares onde tinham construções novas de prédios. E a gente fechou R$326 mil. É claro, o elevador não é muito barato também, né? Mas a gente fechou R$326 mil com uma campanha geolocalizada. Então, aqui eu falei sobre também uma coisa legal que a gente coloca, é os prédios de alto padrão. Então, quando a gente sabe que aquele público é uma classe social mais alta, a gente coloca os prédios de alto padrão, lista eles e coloca um pino em cada lugar. E também a gente coloca os bairros nobres, dependendo do público e dependendo do negócio. Mas, gente, testem campanha geolocalizada. Hoje em dia, na minha agência, 50% dos meus clientes são negócio local e todos eles têm uma campanha geolocalizada performando muito bem. A segunda, que eu gosto muito, é segmentar os anúncios com base em comportamentos. É claro que isso vai variar de negócio para negócio. Mas eu uso muito para procedimento estético, por exemplo, que é esse de Botox, eu coloquei comportamento de compra, né, compradores envolvidos, viajantes internacionais frequentes, e funcionou muito bem. Porque o direcionamento por comportamentos, ele tende a ser muito mais segmentado, muito mais preciso, né? Por quê? Porque é por comportamento e não interesse. E a diferença de um interesse e um comportamento é que uma coisa a pessoa se interessa e de outro, de fato, ela é aquilo. Então, os interesses por comportamentos são estratégias que também têm funcionado muito para nós. Trouxe aqui até um exemplo que a gente usa bastante, pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil ou intermédio, acesso ao Facebook por dispositivos da Apple, viajantes internacionais frequentes para loja de roupa, loja de
biquíni, por exemplo. E, não, é isso. E aí, uma outra coisa que a gente tem testado, que funciona muito lá na agência, é validação de público e, a partir desse, criar novos. Então, quando um cliente entra na nossa empresa, qual que é o nosso primeiro passo? A gente cria todos os públicos dele, os públicos quentes, né? A gente cria video view, a gente cria envolvimento com 30, 40, 65, todos os dias, de Instagram, de Facebook, e deixa aquele público popular. E testa ele nas campanhas. As campanhas que mais performam bem com aquele público, por exemplo, um público de envolvimento com o Instagram nos últimos 30 dias. Se esse público está funcionando muito bem nas nossas campanhas, a gente vai lá e cria um público semelhante a esse público e testa esse semelhante. Por quê? A gente vê que no negócio local, às vezes, usar um público muito frio traz lead muito desqualificado e os clientes falam, ai, tá cheio de mensagem, mas não converte nada. E reclamam. Então, para não ficar tão desqualificado o público frio, a gente está testando lookalikes de públicos quentes que a gente já testou. Um deles, que tem funcionado muito bem para nós, é público de video view, que normalmente é um público mais quente, que viu um conteúdo legal do nosso cliente, que converte ali nas campanhas de mensagem para o WhatsApp. Depois, a gente vai lá, cria um público semelhante, um público lookalike, né, do público quente, e testa ele nas campanhas. E tem performado legal para nós. A estratégia 4 é a de remarketing com o público de video view. A gente tem feito muito Reels, está muito em alta os Reels, né? Todo mundo está fazendo. E, de fato, está fazendo porque funciona, né? Porque a ferramenta também está fazendo com que os Reels, de fato, sejam entregues em uma escala maior ali no orgânico. Então, quando a gente faz um Reels, quando o cliente faz um Reels, ele costuma falar do produto dele ou do serviço dele. Então, ele já está dando um indício do que, de fato, ele quer vender. A gente tem rodado campanha que a gente chamou de remarketing para público de video view, que é uma campanha de mensagem para o WhatsApp para quem viu os vídeos do nosso cliente. Então, a gente vai lá na campanha de engajamento, coloca para engajamento um vídeo do Reels que fala do produto ou do serviço do nosso cliente, e depois a gente faz uma campanha de mensagem com um CTA de conversão, clica aqui para comprar, clica aqui para falar conosco, com uns criativos em carrosséis do produto e com especificidades do produto para quem viu o vídeo. Então, a gente consegue fazer um remarketing para um negócio local com um público mais qualificado, que não é o de envolvimento, não é o de quem acessou o perfil, mas é de quem viu um conteúdo de fato que tem relação com o produto que o nosso cliente quer vender. Tá aqui que tem dica número 1, sempre ter uma ligação com o produto. E a dica número 2, teste esse público em campanhas de conversão, levando para o site ou até mesmo para o WhatsApp direto. O gestor de tráfego de alta performance não entrega somente tráfego pago. Eu sempre falo isso e eu volto a dizer que a gente precisa, como gestores de tráfego, entender um pouco mais do que só tráfego pago, para que, de fato, a gente seja bom. E aqui, eu falo isso porque eu vi uma crescente no valor dos contratos que a gente vem fechando lá na agência a partir de pessoas que entregam mais. A gente se tornou uma empresa que entrega mais do que só tráfego. Então, para o nosso cliente é muito bom estar conosco. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco é o que a gente tem entregue. Antes disso, eu gostaria de dizer que tráfego pago, ele potencializa uma mensagem. Essa mensagem pode ser ruim ou pode ser boa. Se ela for ruim, meu amor, vocês podem investir 50 mil reais em tráfego. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí, quando você olhar um criativo do seu cliente, você se questiona, eu compraria isso aqui? Se a resposta for não, nem coloca anúncio, nem roda tráfego. Então, eu acho que uma tríade importante para vocês é entender que vocês precisam aprender tráfego, copy e criativo. Ah, Natália, mas eu tenho que ser designer? Não. Ah, eu tenho que ser uma copywriter? Não. Mas vocês precisam entender princípios básicos. Vocês precisam ter um olhar para um criativo, de olhar para aquilo e pensar, meu, eu compraria isso, isso vai converter? Vocês precisam ter esse olhar mais crítico, mais analítico, de um texto de vendas, de uma copy do que está sendo dito no vídeo. Porque senão vocês vão fazer o trabalho de vocês bem feito, eu acho que sim, porque senão vocês não estariam aqui procurando mais conhecimento. Mas aí vocês vão estar deixando
uma lacuna no trabalho de vocês, que não é controle de vocês, mas que vai interferir no resultado de vocês. E às vezes vocês pensam, mas eu não sou bom o suficiente. Eu já pensei isso muitas vezes, não sou boa. Eu não sou uma boa gestora de tráfego. E aí eu olhava o atendimento do meu cliente, era um horror. Os criativos, nem eu, não tinha coragem de comprar de um criativo daquele. E aí a única coisa que estava funcionando de fato era o tráfego. Então, eu entendi que para o meu trabalho ter um impacto maior na empresa do meu cliente, eu precisava direcionar ele sobre outros pontos. Essa planilha de criativo aqui, a gente faz para todos os clientes que entram na agência. A gente coloca o formato do criativo, o tempo, o processo criativo, palavras que compõem sentimentos para a pessoa usar a hora que ela for falar, e é o briefing, montar um cenário com tela, com acessório, a gente briefa tudo que ele vai precisar ter no conteúdo. E lá, uma sugestão de copy ou de locução, porque aí às vezes o cliente filma o produto e faz a locução ali no Reels. Então a gente tem feito uma planilha dessa para todos os clientes. Demora? Demora. É fácil? Não é. Às vezes demora 2, 3 dias para sair uma planilha legal, que eu olho e falo, poxa, isso aqui ficou bom. Mas, quando eu entrego para o meu cliente, quando ele chama um videomaker para fazer, todo mundo gela. Não fala assim, quem escreveu isso? Natália, como você aprendeu isso? Fazendo. Pegando referência, entra na biblioteca de anúncio. Usem as ferramentas, hoje vocês têm a inteligência artificial a favor de vocês. Na nossa época era tudo aqui, no Google. Mas vocês conseguem criar a partir de visualizar. Então, tentem sempre ver anúncio, pesquisa na biblioteca de anúncios, salvem anúncios que vocês gostam, porque é muito importante dar o direcionamento. Vocês precisam assumir o papel de liderança dentro de uma comunicação com o cliente. São vocês que dão as cartas do jogo, porque vocês são os profissionais de marketing, não eles. Se você pedir para o seu cliente entregar um criativo e ele não entende nada de nada, ainda mais no negócio local, que o nível de consciência sobre marketing e sobre tráfego é muito baixo, vocês vão sofrer com isso, porque ele vai ficar se sentindo perdido. E ao invés de você ajudar ele, você vai causar uma aflição nele, porque ele não vai conseguir fazer, porque ele nunca fez. Vocês precisam ajudá-los a caminhar nessa jornada. Natália, mas tem cliente que entrega os criativos e tudo mais. Sim, mas levanta a mão para mim quem atende só cliente que entrega os criativos bom. Não tem. Não é a maioria, não é a realidade de quem cuida de negócio local. Quem cuida de negócio local pega criativo ruim todo dia, copy ruim todo dia, e por isso é importante que vocês estejam atentos a isso. Porque se vocês se colocam na posição de quem sabe fazer isso, vocês valem mais. Porque a maioria dos gestores de tráfego só sabem apertar botão. E aí, outro ponto muito importante que eu gosto de dizer sempre é que se você quer se tornar uma grande empresa, e você quer atender grandes empresas, porque atender o grande e o pequeno dá quase o mesmo trabalho. Então, vão no grande, tá? Não vão atender cliente pequeno, não. Se vocês podem prospectar, vão nos maiores. É que vocês precisam se portar como uma. A maioria das pessoas que trabalham no digital, talvez possam até pensar diferente de mim, mas quando a gente atende negócios locais, eles são empresas. E eles operam como empresas. E eles querem que vocês façam a mesma coisa, porque eles estão contratando outra empresa para fazer um trabalho para eles. Então, dica básica que eu dou para quem está começando, tenha um CNPJ, uma MEI, tenha um contrato, é muito importante, o contrato faz lei entre as partes. E eu não estou falando isso porque eu sou acadêmica de direito, não, quer dizer, bacharel em direito, não. Agora, acabei de me formar, gente, estou me adaptando ainda. Me formei para ter certeza que eu sou uma ótima gestora de tráfego. É porque um contrato mostra seriedade, um contrato traz segurança para ele, sobre as entregas que cada um vai fazer. Você se compromete a entregar algo e ele também se compromete. Por exemplo, no meu contrato está escrito que ele precisa fazer produção de conteúdo, porque senão isso vai interferir no resultado. E isso faz acordo entre as partes. São promessas que a gente faz. E todo mundo tem que cumprir com as promessas. Tudo importa. Roupa importa, o comportamento importa, a fala importa. Natália, mas tem gente que faz story, fumando pod, isso, aquilo. Tudo bem. Eu acho tudo certo. Mas pensem vocês quando vão contratar alguém, se vocês não olham para esses aspectos. Pensem vocês quando me viram entrando aqui, se a forma como eu estou falando e a forma como eu estou me vestindo não impacta no que eu estou dizendo para vocês. Os números, eles não mentem. Mesmo que você não tenha esse posicionamento, os números vão falar por vocês. Se vocês são bons, vocês vão ter números.
Mas, quando você está começando, você não os tem. E se você não os tem, você precisa criar outras maneiras de parecer bom. Porque só ser bom e não parecer bom vai ser um pouco... Tem como, tem, mas é melhor se você conseguir ser os dois. Vai ajudar na sua jornada, né? E apresente relatórios. Ah, Natália, mas como eu sei se um relatório está bom ou não está? Comecei agora. Por que você criou a campanha? Que resultado você queria com ela? Na hora de você apresentar o relatório, você vai falar sobre o que você fez. Se você sabe o que você fez e o porquê que você fez. Então, é mais simples do que parece. Duas plataformas que eu gosto muito de usar. Uma é o Asas, para o financeiro, boleto, pagamentos. Eu gosto porque ela é automatizada, ela manda e-mail com o boleto, dá para colocar sua logo, seu nome, seu CNPJ. Fica profissional. E a outra é a ClickSing, para assinatura de contrato digital. Porque como nós podemos atender empresas de qualquer lugar, a gente precisa ter uma assinatura de contrato digital, senão não vai funcionar. Talvez vocês já até as conheçam, mas eu gosto sempre de falar delas porque foram ferramentas que eu usei desde o início do meu negócio e até hoje funcionam muito bem para mim. Saber vender tráfego é tão importante quanto saber tráfego pago. Mas mais importante que isso, quem sabe tráfego pago vai ter mais facilidade em vender tráfego pago. Eu sei que é muito bom que a gente tenha uma operação de pessoas que vão prospectar para nós, mas nem sempre é a realidade de quem está começando. Muitas vezes você vai operar o tráfego e você vai prospectar cliente. E quando a gente está começando, é assim que o jogo funciona. Então, vocês precisam entender que vocês vão precisar aprender a vender o serviço de vocês. É muito importante. Mas o ponto principal é vocês confiarem nas ferramentas. Gente, vocês precisam confiar fielmente que tráfego pago funciona. Se vocês estão aqui, eu acredito que sim, porque eu confio. É um mercado que transformou a minha vida e é por isso que eu viajei 12 horas para vir aqui falar com vocês, porque eu acredito demais nesse mercado. Mas vocês precisam confiar para vender. Porque se vocês não confiarem para vender, vocês não vão vender nada. Porque vocês precisam entender que por mais que vocês não tenham resultados ainda, um monte de gente tem. Então, por que para você não iria funcionar? Por que só para você não iria funcionar? Né? Coisas que eu gosto é de sempre selecionar empresas que eu quero atender e ter requisito básico. Por exemplo, eu gosto de atender empresas que já têm um time de vendas que vão atender a demanda que eu estou gerando. Eu gosto também de sempre atender empresas que já tenham um Instagram legal, que já tenham uma mentalidade digital. Essa realidade sempre? Não. Mas é o que eu procuro. É o que eu tento fazer. Eu gosto de estudar sempre as empresas que eu vou atender e mostrar uma oportunidade. Por exemplo, eu sempre, quando fui prospectei por muito tempo, eu só ia prospectar pessoas que tinham um site, mesmo sendo um negócio local. Por quê? Porque a maioria desses sites não tinha pixel instalado. Então, eu tirava um print lá, né? Instalei o Facebook Pixel Helper no meu computador, tirava um print e perguntava para o cliente na ligação, fazia cold call. Perguntava, você já pesquisou alguma coisa na internet e aquilo ficou aparecendo para você? E a pessoa, sim. Nossa, e o que você acha disso? Nossa, eu já comprei várias vezes, porque, né, fica no pé, tá lá no chuveiro pensando, aparece um anúncio. Pois é, isso se chama remarketing. Isso só funciona através de tráfego pago, não tem nenhuma outra maneira de fazer. Pelo botão impulsionar, não dá para fazer remarketing. E você está deixando o dinheiro na mesa porque você não está fazendo. E eu posso te provar como. Mandava foto que o site estava sem pixel. Na hora, ele fazia uma reunião comigo, porque eu mostrei uma oportunidade para ele. Eu mostrei algo e eu trouxe para o mundo dele. Eu fiz com que ele imaginasse algo que acontece com ele no negócio dele. Então, sempre quando vocês forem vender, tentem fazer analogias e trazer a comunicação para uma comunicação acessível, como se estivesse explicando para sua avó. Porque a comunicação mais bonita é a assertiva, não a rebuscada. Aqui, de fato, funciona. O seu cliente consegue entender e visualizar aquilo dentro do negócio dele. Lembrando que negócios locais, normalmente, têm um nível de consciência menor sobre tráfego pago. Por isso que a nossa comunicação tem que ser sempre a mais fácil possível. E eu gosto muito de sempre seguir uma apresentação de vendas para alinhar as expectativas do cliente, falar sobre o meu trabalho, eu falo sobre o mercado, dou ideia. E eu sei
passo a passo para seguir. Então, tenha uma apresentação de venda, vá para uma reunião, converse com o seu cliente, não tenha medo de falar com as pessoas. O não, vocês já têm. E vocês vão levar mais não do que sim. E vão errar mais vezes do que acertar. Mas vocês sempre têm que pensar que desistir não é uma opção para vocês. E aí, o relacionamento, ele gera recorrência. E a recorrência, ela gera o faturamento. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de falar para os clientes, não têm esse hábito de mandar mensagem para os clientes. Lá na agência, uma vez por semana é mandado mensagem em todos os grupos dos clientes, no grupo do WhatsApp, falando do como está o projeto, o que foi feito, manda o link do anúncio, a gente manda o link do anúncio para o cliente, né? Vai lá compartilhar, manda o link do anúncio, fala o que foi feito, na outra semana a gente fala de novo, e a nossa taxa de cancelamento é baixa. Por quê? Porque a gente se relaciona com os clientes, a gente manda figurinha no grupo, a gente, de fato, tenta mostrar para eles que a gente está junto com eles. Tá? E aí vocês podem me perguntar, Natália, eu estou começando agora, como eu sei se eu sou um bom gestor de tráfego ou uma boa gestora de tráfego? Quando você está começando, você vai ter uma métrica muito legal, que é, os meus clientes estão renovando comigo? Essa é a minha métrica. Se o meu cliente renova comigo, é a métrica que eu tenho certeza que eu estou fazendo um bom trabalho. Porque ele tem 3 meses para ficar comigo. No próximo trimestre, se ele ficar, é porque ele viu de fato que o meu trabalho trouxe resultado. Porque nenhum empreendedor vai pagar alguém que não traz resultado para ele. Então, se vocês, por vezes, se questionam no meio da madrugada, se vocês são bons gestores, se vocês estão seguindo um caminho que faz sentido para vocês, eu dou uma super dica, que é, olhem para o tanto de recontrato, né, de renovação que as pessoas fazem com vocês. Porque a renovação de contrato mostra que vocês estão fazendo um bom trabalho. Ah, Natália, mas eu tenho um monte de cancelamento. Será que eu sou uma gestora de tráfego ruim? Não, talvez na parte técnica você até seja boa. Talvez está faltando um relacionamento. Vocês têm que lembrar, gente, que o cliente, ele não sabe o que você está fazendo. Ele não sabe o que você está fazendo, o que você está criando. Então, quando você fala, você comunica para ele, você mostra para ele que você está trabalhando, porque ele vê que você está interessado. Então, tem um mês que vai ter Natal, tem um mês que vai ter Dia das Mães, tem um mês que vai ter Black. Vocês precisam assumir a posição de líderes na conversa e no começo do mês perguntar: oi, tudo bem? Bom dia. Vai ter alguma coisa esse mês? Vocês vão fazer uma promoção de Dia das Mães? A gente vai fazer uma promoção de Natal? Trazer uma ideia para a mesa? Olha, eu vi essa promoção aqui, achei legal. Então, é muito importante que vocês sejam essas pessoas proativas dentro da relação e que vocês conversem, se comuniquem ou coloquem alguém para fazer isso, se você não quiser fazer, porque é isso que, de fato, vai aumentar o faturamento de vocês. Porque como que a gente aumenta o nosso faturamento? Tendo mais clientes. Mas se os clientes não ficar, você vai entrar numa roda de rato, que você fica sempre atrás de cliente e ninguém fica. E aí você fica sempre fazendo um processo muito difícil quando você é gestor de tráfego, que é onboarding de cliente. Quem gosta de ficar configurando BM de cliente aí, levanta a mão. Nossa, que delícia, hoje eu vou configurar uma BM. Ninguém gosta, é chato. A gente gosta de operação que está funcionando, que você está escalando campanha, que você está trocando criativo, que você está criando novas estratégias, que você está comemorando que funcionou a estratégia que você criou no Natal. Ninguém gosta de ficar configurando BM de cliente, fazendo onboard, fazendo reunião e reunião e reunião. Só que enquanto você não entender que o relacionamento funciona para que os seus clientes de fato fiquem, você vai viver nessa roda de ratos, que é sempre estar buscando novos clientes. E não novos clientes como bons clientes. Porque quando você está precisando faturar, você não quer saber se o cliente é bom ou se é ruim, você quer cliente. Mas quando você já tem um fluxo de caixa legal e clientes que de fato te trazem um aconchego de cuidar, que é legal de cuidar, que te trazem resultados, você não vai aceitar mais qualquer coisa. Você não vai aceitar mais qualquer cliente. Porque, de fato, você entendeu que você tem resultados, que você é bom, e você vai começar a procurar clientes melhores, que, de fato, sejam bons para os negócios de vocês. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase foi falada por uma mulher que eu admiro muito, que é a Priscila Zil, que é justo que muito custe
aquilo que muito vale. E é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, o quanto está valendo o trabalho de vocês e o quanto vocês acreditam que vale. Porque a primeira pessoa que tem que comprar é vocês. E a segunda são os clientes de vocês. Por fim, eu trouxe aqui um QR Code de uma planilha de 7 nichos diferentes de ideias de conteúdos que vocês podem baixar para vocês terem referência. Então, vocês vão deixar o e-mail de vocês, vai ser mandado via e-mail para vocês essa ideia. Tem 7 nichos diferentes para vocês terem uma ideia de como começar a criar as planilhas de criativos de sugestões para os clientes de vocês. Queria parabenizá-los por ter deixado suas casas. Muitas vezes vocês estão aqui, como eu já estive há 2 anos atrás, com dinheiro contado, comi miojo para estar nesse evento, que hoje estou aqui no palco, mas vocês já estão um passo a mais de estarem aqui, de deixarem o lar, a zona de conforto, para fazer algo por vocês. Então, primeiramente, né, segundamente, talvez, eu gostaria muito de deixar os meus parabéns e meu obrigada. Salva de palmas, pessoal. Parabéns. Parabéns. Pessoal, perguntinhas, vamos lá. Combinado, quem que vai ser o ousado aí que vai fazer as perguntas? Temos, nossa, quantas mãos levantadas. 2 perguntas, tá? Eu vi que o primeiro foi lá atrás. Alguém do meu time aqui, Carol, é a mãozinha lá atrás, lá. E depois eu vou botar alguém aqui da frente do VIP que quer fazer a pergunta. O ser humano aqui. Primeiro lá e depois aqui, beleza? Qual que é o seu nome e faça a sua pergunta. Olá, eu me chamo Arthur. Eu queria parabenizar a Natália pelo conteúdo. E a dor que eu tenho, talvez seja basicamente de muitas pessoas aqui, quando a gente tem um cliente que ele já tem um bom posicionamento de mercado, ele tem clientes, ele tem boa avaliação de clientes, mas ele sofre com aquilo que ele não tem tempo para entender, ele faz ali meio que na marra, porque ele está te contratando para entender como é que funciona o negócio de tráfego, ele começou com posicionamento, ele quer entender a parte mais técnica. Mas aí você explica para ele que eu posso fazer toda a parte de gestão de tráfego para ver pessoas que têm interesse no negócio dele para chegar no canal dele, seja no site, ou seja no Instagram, Facebook da vida, mas só chegar lá e não tiver nada de interessante, a pessoa vai bater e vai voltar, porque a mensagem para atrair chegou lá, não tem que bater, chegar lá, eu falo, explico. Eu tenho essas sugestões aqui de conteúdo para você fazer, seja em vídeo, seja stories, entendeu? Um vídeo explicando o teu diferencial, seja qualquer coisa, ou então, muitas das vezes eu até crio conteúdo de publicação para ele só encontrar um design para fazer. E muitas das vezes fica naquele, eu vou ver, e eu meio que, não sei se é um erro meu, mas é meio que eu vou me frustrando, eu vou fazendo até onde dá, até onde eu consigo fazer com as ferramentas que ele me entrega. E muitas das vezes vai fazendo, ele também não corresponde, me entregando esse conteúdo, não fazendo nada, até que chega um ponto que ele acaba cancelando, então o trabalho não rende por conta disso. Qual é a abordagem que vocês têm dentro dessa situação com esses clientes que, eu consigo, tenho um bom posicionamento, eu consigo ter clientes, entendeu? Tem clientes que valorizam o meu trabalho, com pesquisa que você já fez, mas ele não engaja nessa parte de produzir um conteúdo, de se mostrar, ou com qualquer conteúdo que seja, para mostrar que ele tem um diferencial, por que as pessoas devem comprar dele. Posso responder? Primeiro ponto. Você alinhou isso muito bem, quando você fecha, você alinha com ele isso? Sim. Sim? Uma coisa que eu gosto de mostrar para os meus clientes que brilham os olhos é os públicos. Eu vou lá, abro a aba de público e falo assim, olha aqui, eu criei todos esses públicos para vocês. Você está vendo que todos eles estão abaixo de 1000? Eu falo assim. Falo, pois é. Toda vez que você cria algum conteúdo, toda curtida, toda interação, toda visualização, aumenta esse público aqui. E eu vou conseguir usar ele depois nas suas campanhas. Então, se você não fizer isso, eu nunca vou conseguir usar esses públicos que a gente chama de público quente. E o que é? Aí eu explico que são pessoas que já interagiram com ele de algum modo. E aí eu pergunto para ele, você já comprou de alguma empresa que você não conhece? E ele vai falar para mim, não. Eu falo, então, seus clientes também não. Eles precisam te conhecer e criar um relacionamento com você. E se você não criar conteúdo, isso não vai ser possível. Então, eu gosto sempre de trazer para a vida dele. Eu sempre jogo a bola para ele de novo. Assim, olha, você compra de quem não conhece? Você gosta de seguir alguma empresa que cria conteúdo? Faz ele pensar como se ele fosse o cliente dele. Obrigado.
Nada. Só uma observação, é uma coisa tão simples isso daí pra gente é muito simples, só que o empresário ele não conhece, né? E é surreal, só que o simples precisa ser feito e precisa ser dito também. Dito. Então, Precisa ser dito. Faça o feijão com arroz, tá? Próxima pergunta aqui. Depois, ó, eu quero mais uma pergunta de uma mulher. Eu aí, ia tá? falar isso agora. Uma pergunta de Obrigada. uma mulher aí. Fazer a dele aqui, eu quero saber quem vai ser a corajosa, tá? Já achamos a corajosa. Boa tarde, Natália. Meu nome é Matheus. Aqui, na parte que você falou ali sobre não reinventar a roda e fazer o funil, né? Negócio local é uma realidade de muitas empresas não quererem investir um valor muito alto. Nesse caso, onde a gente tem, por exemplo, a verba abaixo de R$1.000, você recomenda fazer as 3 campanhas ali simultâneas ou fazer separado? Nesse caso de baixa verba, muita gente indica estar fazendo venda direta, né? Você acha que é interessante, sim, ainda assim, com pouca verba, aplicar o funil? Eu sempre aplico, independente da verba, mas aí eu falo que a gente faz um funil híbrido, né? Por vezes rodamos campanhas de engajamento e mensagem para venda direta. Por vezes alcance e mensagem para venda direta. O que nunca falta é uma campanha de mensagem, porque ele vê novas pessoas tentando comprar ou se interessando pelo produto. Mas a campanha de engajamento, gente, ela é uma campanha muito importante, porque ela é 3 em 1. Ela gera engajamento para o cliente, ela popula o público para você e ela mostra que você está trabalhando. Então, eu acho muito importante. Eu tenho 35 contas hoje dentro da agência. Todas elas têm uma campanha de engajamento rolando. Todas. E tem clientes que investem menos ainda. E tem clientes que estão comigo desde que eu comecei. Então, eu ainda tenho ali eles que têm uma relação. Mas eu não deixo de fazer, pelo menos o básico, de tentar popular público. Porque aí eu volto na pergunta que eu falei para ele, eu vou repetir para você. Você compra de empresas que você não os conhece? Eu também não. Respondido? Senhorita lá vai fazer a pergunta. Oi. Meu nome é Oi? Foi. Meu nome é Jennifer. A minha pergunta é sobre o prazo das campanhas. Dentro do funil que você faz ali, por exemplo, a campanha de Reels, engajamento, que depois vai ser feita uma mensagem das pessoas que viram. Quanto tempo, mais ou menos, você gosta que aquela campanha, precisa que aquela campanha esteja rodando para ter um público, sabe? Esses testes, qual o prazo é legal de a gente conseguir realmente ver ali o resultado e saber que aquilo ali é interessante para que eu possa inserir a campanha que vai usar aquele público, né? Olha, o primeiro contrato, que é um trimestre, eu falo que é um contrato de compra de dados, né? A gente está comprando dados, né? Comprando visualização, comprando clique. Então, tenha em mente que o primeiro trimestre, ele de fato é um pouco mais difícil, é tirar leite de pedra. Eu gosto sempre de, pelo menos, deixar os vídeos rolando 15 dias para depois conseguir colocar numa campanha de mensagem. Mas nem sempre vai popular em 15 dias, porque isso tem relação com a verba que você tem também. Então, tenha em mente que as campanhas elas são all time. Sempre tem que ter campanhas rolando. O tempo que vai determinar é o tempo que você vai ter o público populado. Então, por isso que, uma vez por semana, a gente olha todos os públicos das contas para ver os tamanhos. Como que está, se está populado, se não está. E aí a gente vai cuidando. Às vezes a gente coloca um pouco mais de dinheiro naquela campanha de engajamento para as pessoas verem aquele vídeo. Depois a gente tira um pouco da verba e coloca mais na campanha de mensagem. E vai fazendo essa dança com verbas menores, né? Mas o seu guia tem que ser assim, campanhas tem que ser all time, todos os dias. E aí, dentro disso, você vai fazendo esses testes de acordo com o público menor ou público maior. Mais uma coisa. Pode falar. E existe um número que você acha que é o ideal de um público um número de quantidade de público populado, assim? O ideal é acima de 10 mil, né? Mas nem sempre é a realidade. Eu gosto de usar ali para negócio local entre 3 a 5 mil pessoas. Obrigada. De nada. Posso fazer uma fala? Por favor. Vai. Estouramos o tempo, mas vai. Levanta a mão para mim, as mulheres que estão aqui hoje. Quantas mulheres? Na primeira vez que o Léo fez o evento, a gente era em 40 mulheres e... Não, 5 mulheres? 5 mulheres na primeira edição do NLE 2021. 5 mulheres e quantos homens? A gente tinha 100 participantes em torno, 95. Exato, 5 mulheres. 40 mulheres, vamos se fosse. Foi no segundo, quando eu palestrei, e eu fui a única mulher palestrante. Graças a Deus, esse ano está cheio. E eu queria muito parabenizar vocês. Dizer que vocês estão entrando para um mercado
que vale a pena. E que principalmente não acreditem que esse mercado é predominantemente masculino, mesmo que ele seja ainda, porque tem espaço para nós. Mas ele tem o espaço a gente constrói quando a gente faz parte daquele espaço. Então, parabéns por estarem aqui. Se vocês querem fazer parte do mercado, vocês precisam estar dentro do mercado, vocês precisam estar nos eventos, vocês precisam estar na internet, vocês precisam estar fazendo o que todo mundo está fazendo. É isso. Pessoal, uma salva de palmas. Obrigada. Obrigada.